O ministro da Defesa israelense viajou aos Estados Unidos para negociações cruciais sobre a guerra entre Israel e o Hamas. E o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, pediu a aceleração do processo de desbloqueio do envio de armas e munições por parte dos Estados Unidos, aliado histórico do país, depois de criticar o atraso no fornecimento nos últimos meses. Netanyahu afirmou ao gabinete que o desentendimento com Washington, que critica o elevado número de civis mortos em Gaza, será resolvido em breve. A fronteira norte de Israel com o Líbano é cenário de aumento da violência entre o exército israelense e o Hezbollah, aliado do Hamas, o que provoca o temor de um aumento do conflito por outros países do Oriente Médio. Então, quem chega para analisar essa e outras notícias é o professor de Relações Internacionais, Vladimir Feijó. Feijó, bom dia, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Mundo Record News. É claro que essa viagem é importante para tentar ali azeitar as relações entre Estados Unidos e Israel, no momento complicado ali na faixa de Gaza, tem a pressão internacional. Agora, realmente, uma frase do Netanyahu também chamou muita atenção em várias mídias internacionais, que essa intenção realmente de aumentar o conflito com o Hezbollah, não é? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Kelly. Obrigado pelo convite. Pois é, a gente vê Israel bem resoluta que precisa voltar a uma sensação de normalidade. Politicamente, o governo Netanyahu tem que lidar com a situação de Gaza, mas tem que lidar também com o esvaziamento do norte do país diante dessas escaramuças com o Hezbollah, que já avisou que está pronto para uma guerra total e Israel precisa dar essa resposta. Existe uma resolução do Conselho de Segurança numa negociação de paz da última guerra, que deveria o Hezbollah ficar para trás do rio Litani e ele conduz operações na fronteira de Israel. Mas, como você mesma chamou a atenção, a gente viu nas imagens, Israel lança ataques em qualquer lugar do território do Líbano que julgue necessário para acabar com a capacidade de organização e administração de diferentes grupos, não só o Hezbollah. Israel também lida com grupos que estão em outros países. A gente já falou diversas vezes do caso dos hutites no Iêmen, mas também ataques saídos do Iraque são frequentes. Portanto, o governo tem essa política de usar os drones, usar o sistema de informação próprio, mas também dos Estados Unidos, para identificar alvos da gestão, do comando de grupos e evitar que isso favoreça esse grupo de ter chance de vitória numa guerra. Essa visita agora do ministro de Defesa a Israel, a segunda desde que a guerra aconteceu, é para se reunir com o ministro da Defesa dos Estados Unidos, o secretário, mas também com o chefe da CIA, exatamente para coordenar todas essas operações futuras, já que toda a diplomacia dos Estados Unidos avisou que estará com Israel na guerra contra o Hezbollah. Então, você disse bem, é azeitar, é trocar informações, garantir que o armamento necessário para o combate ao Hezbollah fluirá. Então, ele espera dizer para o Ministério de Relações Exteriores dos Estados Unidos que as armas não serão usadas em Gaza e sim para esse outro conflito. Agora, Feijó, a gente torce realmente para paz, não é verdade? Para que o conflito na faixa de Gaza acabe. Muita gente está morrendo, inclusive crianças. Agora, o que a gente vê é, na verdade, uma tensão mudando um pouco de foco, ou seja, indo ali para o Líbano. Na sua opinião, essa mudança de foco para combate, de que forma mantém ainda mais o Netanyahu no poder? Duas linhas. Primeiro, porque ele estende o conflito. Diplomaticamente, internacionalmente, é difícil sustentar o conflito em Gaza por muito mais tempo. Já está sofrendo embargos econômicos de parceiros importantes. E, diante dessa ameaça que o Hezbollah causa para outros países, teria mais chance de justificativa. E o segundo é uma resposta política mesmo. A população de Israel precisa voltar para suas casas e pressiona para essa estabilidade. E não tendo possibilidade de diálogo com o Hezbollah, eles preparam para a guerra. Kelly, eu imagino pessoalmente que teria chance diplomática de resolver duplamente essa situação. O Hezbollah diz que acabaria com as escaramuças se o conflito em Gaza acabasse.
Porém, a pressão política em Israel é mais do que simplesmente não ter ataque do Hezbollah, é ter garantias que ele não estará em certa faixa do território do Líbano, algo que o Hezbollah, eu acho que não negociaria. Portanto, a gente fica no jogo de leitura mesmo, ideológica, de que seria necessário intimidar mediante demonstração de força. E os dois lados parece que estão convictos, que sabem que haverá muitas perdas humanas, muita perda física, mas que sairiam vitoriosos dessa demonstração de força. É muito triste ver esse cenário caminhando pela possível nova guerra, né? E não só esses troques, ataques olho por olho que a gente vem acompanhando nos últimos meses. Pois é, e a pergunta fica quem realmente interessa tudo isso. Sobre os Estados Unidos, Feijó, existe uma questão que é ano de eleição, não é verdade? Joe Biden aí está correndo novamente para ver se conquista a Casa Branca de novo. E aí, como que a comunidade internacional pode avaliar, uma vez que já aconteceu uma tragédia humanitária em Gaza e vir a acontecer também no Líbano? Pois é, do ponto de vista da eleição interna, ele pode estar jogando com a possibilidade de concorrer como um presidente que está em guerra e lutando para defender os valores americanos, lutando para defender a não proliferação de armas nucleares como um todo. Isso poderia atrair voto. A situação de Gaza para ele foi horrorosa e eu acho que essa pode ser uma imagem muito arriscada, porque apoiar Israel numa guerra contra o Hezbollah, que já disse que estaria disposto a fazer no Líbano o que fez em Gaza, é um tiro no pé para o Biden. Já o conjunto de outros países teme muito o escalonamento desse conflito, porque desde o início a gente tem falado nisso, a possibilidade do engajamento do Irã. Então, o Hezbollah lida para evitar a destruição do Hamas e, certamente, para evitar a destruição do Hezbollah, o Irã, e aí é o regime do Irã como um todo, poderia entrar para defendê-lo. E, portanto, um efeito dominó, né, que causaria um conflito em toda a região. Sem contar a questão de levas de refugiados, que pode fazer outros países optarem por ingressar no conflito também. A Síria, que está com apoio russo, mas não podemos excluir também a Turquia, que faz fronteira norte com o Líbano. Pois é, olha, esse cenário todo que você descreveu para a gente já dá uma dimensão do que pode acontecer. E só lembrando também aqui, acho que sempre é legal a gente pontuar, né, para quem acompanha aqui o Mundo Record News, que o Hezbollah, ele tem muito mais poder, muito mais armamento, muito mais integrante. Tem integrantes, inclusive, na política do Líbano, tem parlamentares que fazem parte do Hezbollah, ou seja, seria uma guerra diferente do que a gente vê acontecendo com o Hamas, não é, professor? Isso, a gente também tem túneis, a gente tem esconderijos, a gente tem táticas semelhantes que o Hamas faz. Porém, a escala do Hezbollah é muito maior. Ele é parte do governo do Líbano. Ele é, inclusive, uma das fontes de tensões entre as diferentes posições religiosas e ideológicas dentro do país. Porém, a posição militar dele é que é o maior diferencial. Ele não é um grupo paramilitar, ele é maior, provavelmente, do que os exércitos do Líbano, porque considera essa necessidade de defender o sul do país e o leste do país na fronteira onde tem tensões, tensão com Israel, mas também tensão com o Estado Islâmico, né? O que aconteceu na década de 2010 arrastou, né, por muito tempo também a guerra civil dentro da Síria. Portanto, eles desenvolveram capacidade militar, fizeram cooperação com outros países para adquirir armamento e não tem combatentes só que fazem treinamento. Foram combatentes experientes. Portanto, eles estão preparados não para a tática de guerrilha, mas para o combate frente a frente. O que eles não têm é poderio aéreo. Eles não têm helicóptero, eles não têm avião, mas têm a capacidade de derrubar aviões ou helicópteros de Israel e demonstraram na semana passada a capacidade de destruir a defesa antiaérea de Israel, né? As baterias do Iron Dome. Portanto, somado com os mísseis de longo alcance, o que eles intimidam é a possibilidade de atacar as cidades israelenses ao mesmo tempo que estiverem combatendo o solo, frente a frente com os soldados da IDF. Professor, em Tel Aviv, em Israel, uma praça virou símbolo da luta das famílias que têm parentes e amigos levados pelos terroristas do Hamas. Olha só.
A ampulheta marca o tempo e não deixa esquecer. Os reféns ainda estão lá. Há ainda muitos apelos. Libertem os sequestrados. São homens, mulheres e crianças que foram levados em 7 de outubro do ano passado pelos terroristas que invadiram o território israelense. Essa é a chamada Praça dos Reféns e Desaparecidos. Fica no coração de Tel Aviv. Cada homenagem tem um significado. Esta mesa é uma das primeiras exibições que a gente vê ao chegar na praça. Este lado, onde os lugares estão cuidadosamente organizados, representa cada refém que já voltou. Já essa parte da mesa simboliza as vítimas que seguem presas na faixa de Gaza. Ainda estão sequestrados a irmã do meu genro, o namorado dela e o irmão dele, lamenta o argentino Marcelo, que é diretor de produção de uma fábrica de caixas. No dia do ataque do Hamas, a filha do Marcelo, grávida de 38 semanas, e os netos conseguiram se salvar. Mas o genro, que era enfermeiro e saiu para ajudar, não voltou. Há cerca de 2 semanas, a família recebeu a notícia de que ele morreu. 116 pessoas ainda estão sob o poder dos terroristas. Não se sabe em que condições. O governo israelense diz que trabalha para trazer todos os reféns de volta para casa. Esta instalação simula um túnel do Hamas. A sensação é de estar em meio ao conflito que acontece na faixa de Gaza. A gente anda pelo corredor e escuta sons de bombardeios. Em poucos segundos, quase não há claridade alguma. A Praça dos Sequestrados se tornou um ponto para amigos e familiares se conectarem aos reféns. Há pessoas que ficam aqui durante dias e não voltam para casa nem mesmo para descansar. Foi o caso de Avihai Brodut, que no início da guerra fez vigília em frente ao Ministério da Defesa, do outro lado da rua, pedindo o resgate da esposa e dos filhos. Depois, ele migrou para a praça. A família de Avihai foi resgatada no final do ano passado. O Léo é guia em Israel, onde vive há mais de 15 anos. Depois que a guerra começou, ele passou a levar grupos até a Praça dos Reféns. Um dos objetivos da praça também é confortar essas famílias para que eles possam sentir que eles não estão sozinhos. Uma força que está por toda parte, no que se vê, no que se ouve e no que se sente. É muito sofrimento, né, professor? O Kelly, é um trauma coletivo. Só sociedades que passam por atentados terroristas que sabem, né, qual é o impacto no dia a dia. Esse outro, que é a captura de ou combatentes, né, prisioneiros de guerra ou reféns, é um outro tipo de luto ainda maior, por 2 motivos. Primeiro, pelo tempo, né? A gente está falando de outubro do ano passado e a indefinição de onde estão. E o segundo, que eles estão recolhidos em um campo de combate em céu aberto, mas também túneis que talvez o governo de Israel tente destruir. Portanto, as famílias têm que lidar com essa possibilidade de uma perda por fogo amigo, né? Por mais que o governo diga que tem interesse de resgatar, a gente já viu exemplos de prisioneiros que acabaram por confundidos ou por falta de boa gestão dos combatentes israelenses sendo mortos pela própria IDF. E, portanto, essa é uma forma de se encontrar, de continuamente viver essa dor coletiva, mas também de tentar manter a esperança. Pois é, professor. Agora a gente fala de uma outra guerra. A Rússia anunciou o fim dos confrontos armados na região de Cáucaso, depois dos ataques que deixaram 19 mortos, incluindo 15 policiais e 4 civis. Homens armados abriram fogo contra 2 igrejas ortodoxas, uma sinagoga e um posto policial em 2 cidades. A operação antiterrorista, iniciada após os ataques desse domingo, terminou na manhã desta segunda-feira. O Comitê Antiterrorista Russo afirmou que 5 criminosos foram mortos. Os ataques aconteceram na cidade costeira de Derbent e na capital do Daguestão, uma região de maioria muçulmana que fica ao lado da Chechênia e faz fronteira com a Geórgia e no Azerbaijão. Que fase o mundo está vivendo? São tantos conflitos, não é, professor? Isso, Kelly. O governo russo tem a sua versão para o que aconteceu. Ele acusou o Ocidente e o apoio, né, dos civis de inteligência britânico e americano para coordenar ações de intimidar a população russa. Ontem foi um feriado religioso mediamente importante na Rússia e a gente viu um ataque na praia em Sebastopol, na região da Crimeia, e esses atentados terroristas na fronteira da Rússia. Então, de alguma
forma, é essa ideia, né, de que o país não está seguro. Ele causou instabilidade em outros países, mas os aliados da Ucrânia também querem causar essa tensão política na Rússia, mas quem sofre é a população civil, né, que vive intimidada com a possibilidade de atentado terrorista, para ver se essa pressão da população muda a visão do governo. Professor, inclusive a Rússia, maior potência nuclear do mundo, começou a atualizar a doutrina nuclear, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, nesta segunda-feira. O presidente russo Vladimir Putin já tinha comentado sobre o assunto, estabelecendo as condições sobre quais armas poderiam ser usadas. Segundo um membro sênior do parlamento, Moscou poderia reduzir o tempo de tomada de decisão estipulado na política oficial para o uso de armas nucleares se acreditar que as ameaças estão aumentando. A guerra na Ucrânia desencadeou o maior confronto entre Rússia e Ocidente desde a crise dos mísseis cubanos de 1962. Vira e mexe, a Rússia vem pontuando essa questão do possível emprego de armas nucleares, né? Isso, e agora muito mais sério. Primeiro, já avisou que está disposto a fornecer arma para inimigos da Rússia. Portanto, criar uma rede como um todo de países que intimidam esses outros países. Vamos dizer, nominalmente, os países da OTAN. E antes falava da possibilidade de usar armas táticas, né? Aquelas de pouco impacto. E agora, com essa política, não só das armas contra a segurança nacional, né? Quando a Rússia se sentia em perigo de não existir mais, mas sim uma crescente ameaça, ela muda uma política para primeiro ataque, não apenas de resposta. Portanto, fica pareado com a política americana e o mundo como um todo em uma situação de muito mais tensão e perigo, porque um acidente ou uma bomba lançada por mau cuidado, sem ter a conversação diplomática, os países podem entrar nesse efeito de mandarem todas as bombas que têm, imaginando que já é essa guerra generalizada. É muito perigoso mesmo essa doutrina militar, e os países não estando em acordo para a redução de armas, não estão em acordo sobre fiscalização e não tendo boa relação diplomática, o perigo fica realmente imenso. E a gente segue acompanhando. Professor, muito obrigada pela análise, sempre é bom te ouvir. Um bom dia e até a próxima. Abraço, Kelly, abraço. Bom trabalho.